Esse episódio foi editado pela equipe Mero. Conteúdo original Taverna Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou Alan Camilo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre narrar terror. Sim, vocês entraram numa taverna obscura e cheia de perigos inimagináveis. Hoje recebemos a Nana e o Fontônico, lá do Abismo dos Dados. E eles estão aqui para nos dizer sobre terror no RPG. Um papo muito, muito interessante. Então, agarre-se na cadeira e não olhe para trás, pois está começando mais um episódio de Taverna Online. Mas antes eu tenho que dar um recadinho aqui. A nossa loja forjaonline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Lá você encontra várias estampas muito legais e exclusivas com temática de RPG, produzidas aqui pela Taverna Online, e também estampas de parceiros muito legais. Lembrando sempre que quando você consome alguma coisa lá, você ajuda a gente a manter os projetos, além de levar uma camiseta muito legal, ou caneca, ou ecobag, tem várias coisas lá. Dá uma passadinha na forjaonline.com.br e bom podcast a todos! Oi, eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online mesmo, e o terror está nos olhos de quem vê. Olá, eu sou uma boa RPG aqui da Taverna, e no terror o segredo para sobrevivência é não ser corajoso. Olá, eu sou o Fontônico, sou narrador do Abismo dos Dados. Geralmente sou a pessoa para falar sobre terror, não me sinto tão bom sobre isso, mas vamos lá. E quando você olha pro abismo, o abismo sempre olha de volta para você. Oi, eu sou a Nana, também do Abismo dos Dados, e eu vejo gente morta o tempo inteiro. Eita. Eu achei que ia rolar uma risada da criança do mal. Meu Deus, gente, eu tenho que ir embora, agora não aguento não. Nossa. A risada normal dela já é bizarra. Absurdo! Bom, senhoras e senhores, hoje estamos reunidos aqui na taverna, uma taverna um pouco mais gótica hoje e dark, das trevas, do mundo das trevas, para falar sobre narrar terror em RPG. Não que a gente não vá falar de outros tipos de terror por aqui também, mas o tema de hoje é um tema muito legal, um tema que eu gosto muito, que é jogar terror ou narrar terror. Acho que eu gosto mais até de narrar, contar histórias de terror. E eu queria saber dos nossos convidados, né? Nossos convidados hoje do Abismo dos Dados. Eu queria saber pra vocês, assim, por que narrar terror, né? O que vocês gostam no terror e que faz com que vocês produzam conteúdo de terror? O que chama tanta atenção de vocês nas trevas? O meu grande problema com o terror, ele vem da minha infância, né? Porque desde criancinha eu assisto filme de terror. Então, pra mim, o terror, aquele sobrenatural, ele é aquela pausa do medo da vida real que todo mundo tem, mas ele é um medo ressignificado. Então ele dá uma gama mais interessante para você trabalhar, e ele também vem junto com o mistério. Então eu acho que essa construção de tensão do desconhecido é o que me agrada muito em jogar. E em narrar eu tenho muita dó de quando eu narro, porque eu tenho pena de fazer maldade com os jogadores, gente. Eu entendo assim, mas aí é que tá também. Vai entrar, a gente vai falar mais disso, mas aí você não precisa fazer maldade com o jogador. Você faz maldade com o personagem do jogador e o jogador se sente atingido por tabela, né? Uma coisa que é legal fazer é você não faz maldade nenhuma com o personagem. Você faz com tudo que ele gosta, entendeu? É o horror psicológico, né? Tipo, eu não vou machucar você, eu vou machucar tudo que você ama. Exato. Fontônico, por que você gosta de terror, cara? Olha, eu acho que pelas razões parecidas com o que a Nana comentou. Eu gosto muito dessa parte do mistério. O suspense, aquela sensação de não saber o que tá vindo.
E tudo isso começa aos poucos a caminhar pra aquele clímax, que é quando chega o momento que tu, meu Deus, chegou a coisa. Então eu gosto muito dessa sensação. Pra mim é quase como montanha-russa, então remete bastante narrar e jogar por causa disso. Uma coisa que eu vejo sempre, quando a gente vai olhar, por exemplo, cinema de terror, né, e por que o cinema de terror faz tanto sucesso, se falando de cinema, mas isso pode ser expandido pra qualquer coisa, literatura, jogo, né, RPG, videogame. A gente gosta de sentir terror porque esse terror da ficção é um terror que não tá acontecendo de verdade, né, é um terror controlado. É como se a gente se pusesse em uma situação de perigo, sabendo que a gente vai sair dali bem, né? Então a gente passa por essa sensação, essa adrenalina, mas a gente sabe que no fim a gente vai sair do cinema, a gente vai encerrar a sessão e vai estar tudo bem no final, né? A experiência do terror, desse tipo de terror, ela é uma experiência voluntária, né? Eu quero passar por essa sensação porque eu sei que no final eu vou estar bem. Até por causa disso que eu mencionei montanha-russa, porque tu entra nela sabendo os riscos que ela pode ter, né? Tu sabe que ela vai subir, vai girar e tudo mais. Exato. Tu vai gritar. Alguns casos tu pode sentir um enjoo, mas tá tudo seguro. Tu não vai, por exemplo, ter risco de morte lá, sabe? Tu espera, pelo menos. Pelo menos não deveria. Exatamente. Tu espera, tu torce. Abraço, Hop Hari! Oi, Hop Hari, paga nós. Não, mas é mais controlado até do que a montanha-russa, né? Porque você sabe os seus limites, quer dizer, num cenário ideal, né? Você sabe os seus limites da mesa, e aí esse acordo gostoso você vai trabalhando aquilo que te deixa ressabiado, né? Você fica nossa, aquilo. A Nana falou um negócio agora, acordo. Qual é a importância do acordo pré-nupcial ou pré-jogo, né, que a gente faz ali, a famosa sessão zero, né? A famosa sessão zero, vocês acham que ela é importante pra jogar terror, pra jogar qualquer coisa? Ou como que vocês veem, né? A sessão zero... Alguém pode explicar o que é a sessão zero pra quem está ouvindo e não sabe o que é? A sessão zero nada mais é do que aquele momento onde você reúne todos os jogadores, você reúne a mesa toda ali pra falar sobre as expectativas da mesa, no sentido de falar quais são os limites que você aceita na mesa, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma questão muito forte com violência infantil, aí você já explica para o mestre. Pra mim é divertido, várias coisas, várias maluquices que a gente pode fazer aqui, mas se tratar de violência infantil, pra mim perde a graça e começa, tipo, não ser uma coisa que vai prejudicar o meu personagem, e sim que vai prejudicar eu como jogador, e vai perder a questão do entretenimento que essa mesa pode me trazer, entendeu? Então a sessão zero serve pra várias coisas, inclusive montar ficha, essas coisas mais técnicas, assim, do RPG, mas também é muito importante essa parte de você conversar com os jogadores, ver o que cada um aguenta, cada um pode lidar, o que não pode lidar, pra que seja um jogo seguro, né? Seguro no sentido psicológico, assim, que você tenha questões de tensão, no caso do terror, né? Mas que não seja prejudicial para o jogador, e sim para o personagem. Eu tenho um ponto que é o seguinte, eu acho assim, quando você vai fazer o terror, você tem jeitos muito fáceis de fazer terror, né? Que é exatamente o ponto de você atacar alguma crença, alguma situação da vida do jogador, porque daí ele vai entender rápido o que aquilo significa. Então a sessão zero, ela vem exatamente para tirar a preguiça que muita gente tem. Então você pega tudo aquilo que o jogador se sente mal presenciando, vivenciando e ouvindo acontecer, você tira da mesa e aí você trabalha com o personagem. Só que também uma coisa que é importantíssimo falar numa sessão zero é que muita gente que é novata coloca um pouco de si no personagem. Eu comecei assim, muita gente começou e até hoje faz. Só que é importante você não colocar os seus medos no personagem. É você fazer ele próximo de si ao ponto de ficar confortável, mas distante de si ao ponto de você não se sentir atingido pelo que aconteça com o personagem. No sentido mal, sabe? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa é de uma crença A, aí ela coloca a mesma crença A, e é um jogo onde, sei lá, não entra essa crença porque é sei lá, no meio de um lugar que não se permite isso. E aí vai ter aquela dinâmica social onde, olha, não se usa isso aqui, você é o estrangeiro. E aí a pessoa pode se sentir atacada por isso, por quê? Porque é uma parte da temática do jogo. Então vale a pena sempre você falar com o seu jogador, tipo, ó, tem algum aspecto que é da sua vivência que você não quer que entre, porque o seu personagem tá muito baseado nisso, e a campanha não casa. Você tem que tomar muito cuidado. Então eu, quando narrei Sirenes do Esquecimento, que é de Wraith, ou melhor, em português, Aparição e Esquecimento, né, você lida muito com o psicológico, muito com medos, incertezas, e aí, assim, tinha jogador na minha mesa que
tinha depressão. Tinha não, né? Tem, porque depressão não é curável 100%. Tem depressão, tem ansiedade. Então eu fui tentando ver, assim, como que tava a pessoa no dia do jogo pra dar uma ladeada e não atacar. Então, no final, a galera ficou bem confortável. Pelo menos assim, é o que eu achei. Eu não tive feedback negativo de ninguém da mesa. Exatamente porque eu vi que todo mundo não queria mesmo, né? E aí eu fui tirando, assim. Então é muito importante. É a responsabilidade do mestre também, né? De saber guiar a sessão e de tornar aquela experiência agradável para todo mundo, né? Não é uma responsabilidade só do mestre, mas ele tem uma grande responsabilidade. O que eu ia falar é que eu ia usar a analogia do fontônico da montanha-russa, ia dizer que a sessão 0 é como se fosse as travas de segurança da montanha-russa. Tem gente que vai falar assim, mas você vai andar na montanha-russa com essa trava aí? Tem que aproveitar a experiência completa da montanha-russa, tem que andar sem trava nenhuma. Aí fala, meu parceiro, aí eu vou morrer, né? Então a sessão 0 serve para definir limites, né? E para expor, assim, é isso que vai acontecer, quem quer, eu quero. Mas eu não quero. Se você puder evitar isso aqui. Beleza, então. A gente evita isso aí e vamos pra aí. É legal falar que, assim, as questões de segurança da sessão 0, elas não são coisas que vão te impedir de emocionar o jogador, entendeu? Dentro da mesa, dentro do jogo, tem sim que ter uma tensão, tem sim que ter medo do personagem morrer, medo das coisas acontecerem e tudo mais. E então, emocionar o jogador, atingir emocionalmente o jogador é importante, faz parte da narração de terror e de qualquer outra narração do RPG. Mas a questão de segurança é que quando você termina a mesa, você não prejudicou o jogador além do personagem dele, entendeu? A pessoa sai daquela mesa, ela vai sair se sentindo bem, por mais que ela possa ter dado tudo errado com o personagem dela, ela vai sair falando, nossa, que história da hora, mano, isso foi muito bom, morri de medo aquela hora, desesperei aquele momento, mas foi massa, valeu a pena jogar. E não o jogador sair de lá chateado porque você tocou no bagulho que é da vida dele, que não faz parte do personagem, faz parte dele como pessoa, e ele vai sair dali pensando naquilo, sofrendo com aquilo, e vai dar um gatilho emocional nele que vai se estender além da mesa, entendeu? O que eu ia comentar aqui, muitas vezes as pessoas têm uma concepção de que narrar terror é tu começar a atacar os gatilhos de todo mundo, e que uma mesa boa terror é aquela que a pessoa sai chorando da mesa e quebrada. Não. Eu acho que não é isso aí. O terror é quando todo mundo, exatamente como a Boy disse, quando todo mundo termina a mesa e fala, cara, eu gostei muito da história, a história foi muito boa. Aquela situação, ela me deixou muito nervoso, mas foi, não foi aquele nervoso ruim, sabe? Então esse é o momento que tu vê que tu foi bom como mestre, isso. E sabe uma coisa que eu acho legal também? Que é usar o terror pra provocar medo, não pânico. Tá ligado? Nos longínquos anos no passado, onde podíamos nos reunir fisicamente para jogar RPG em torno da mesma mesa, o que era legal de fazer? Então, apagar a luz, colocar velas na mesa, né? Tornar aquele ambiente. Às vezes nem colocar. Eu gosto de usar música, mas às vezes não colocar a música para usar o silêncio como uma arma contra, tá ligado? Os personagens. E criar uma atmosfera que a pessoa tá jogando e ela tá arrepiada, tá ligado? Ela tá assim, meu Deus, vai aparecer um bicho aqui na sala. Isso eu acho que é o terror saudável, tá ligado? A pessoa tá sentindo mesmo, mas ela não tá se ferindo no processo. Eu acho que são ferramentas de imersão, né? Você tenta tornar a pessoa mais imersa naquela história possível, para que ela se concentre naquilo e aquilo seja de fato algo que mova a história de algo de forma interessante, né? E não simplesmente aquela coisa de morreu, bateu, morreu, olha só, o monstro vai te pegar, não, sabe? Tipo, aquela coisa que passa meio raso. Essas ferramentas de imersão, elas são interessantes para que não importa a criatura que esteja atrás do seu personagem, o seu personagem ele corre, ele desespera, você faz a aventura ali andar de uma forma interessante. Isso me lembra uma frase que me disseram há muito tempo, que terror ele é 90% imersão e ambientação e 10% consequência.
Eu adoro jogar imersivo, tá ligado? O que vocês usam pra jogar, pra fazer essa imersão hoje em dia, que a gente tá tendo que jogar online e a pessoa fica um pouco mais distante essa relação? Como que vocês usam isso, por exemplo, no canal de vocês, ou quando vocês estão jogando só entre amigos? O que vocês usam pra dar essa imersão assim, no terror? Olha, principalmente a gente está utilizando a música, saber fazer a ambientação e usar a música no momento certo, acompanhada da narrativa, é muito importante. Eu acho que também é uma maneira que eu uso, que já me disseram várias vezes que é uma coisa boa que eu tenho, que a minha voz ela é assim. Eu não troco o meu tom de voz enquanto eu tô narrando, não muda. Então o jogador nunca sabe o que tá vindo. Então é uma coisa boa, é tu saber ser calmo quando tá narrando, e ajuda a criar ambientação, porque tu tem que ser imparcial. É muito importante porque, como jogadora, quando você escuta o narrador, você já sabe mais ou menos o que tá por vir se ele muda a voz. Então, se ele dá uma engrossada ou ele dá uma flutuação, quando você já tá há muito tempo com aquele narrador, você sabe o que tá acontecendo. Então você fala, nossa, eu acho que eu fiz algum absurdo. Ou, nossa, acho que vai aparecer alguma coisa. E a experiência de jogar com o Matheus é uma coisa muito complicada. Porque você tá lá, aí você fica do, meu Deus, será que aconteceu? Será que tá errado? Ih, será que vai vir? Não vai. Eita. Aí do nada vem uma música, você fala, agora, lascou. Quebrou a banca. Esse agora você só aceita a consequência, sorri, acena e vai. Mas música é muito importante. Igual quando você tá no videogame, aí de repente o jogo salva, começa a aparecer uns itens, umas poções de cura, começa a vir uma música, aí você fala, eita, chefão. Exatamente. A questão com o Fontônico é que não vem os itens antes do chefão, sabe? Você tá lá andando, aí do nada a música muda, fechou a porta, você fala, pô, agora foi, né? Esqueci a arma, aquele lá atrás, é isso aí. É muito legal isso, porque você começa a pensar em tudo que você vai fazendo. E exatamente essa construção da tensão, do medo do ir pra frente sem pensar na consequência, é o que te deixa, assim, tenso. Eu acho que a palavra é a construção da tensão, né? Do pode acontecer alguma coisa. Não necessariamente vai acontecer, né? Pode ser que não aconteça. Mas a tensão, acho que é o que caracteriza o terror. É a antecipação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para jogo também é handouts. Então, por exemplo, um Serenes, eu fiz assim o fundinho com asfalto, mostrando onde foi a cena do acidente. As fotos dos NPCs eram tipo fotografias mesmo, com Polaroid. Então eu fui tentando fazer o máximo, assim, jornal, para mostrar o que eles viam no caminho. Então isso eu acho muito bom, que a internet trouxe muito fácil, né? Porque numa mesa, antigamente, você não tinha, assim, como tá sempre com um monte de imagem e todo mundo olhando. Hoje em dia, até numa mesa, assim, você pode botar o seu notebook e virar e as pessoas verem. Mas a internet deixou um pouquinho mais fácil essa construção toda, eu acho. Uhum, eu concordo. Outra coisa também é sons, né? Além da música. Você tá com a música vindo e às vezes simplesmente chega numa mesa e faz um... Já ajuda a assustar alguém. Nossa, é verdade. O que você acha daquela técnica do jump scare no RPG? Que é quando o narrador ele tá narrando aqui numa frequência bem baixa. De repente! Olha, eu particularmente não curto muito fazer isso, porque eu acho que o jump scare, assim como eu vejo em jogo, também em filme, eu acho que é uma tática meio barata. Ela te desconforta pra aquilo, mas depois não tem mais o efeito. Eu prefiro aquela tensão gradativa que ela fica contigo. Ela não vai embora, ela tá lá, ela tá naquele momento. Jump scare é o terror fácil, Sim, né? É o terror fácil. Qualquer um gritando na minha orelha eu assusto. Agora, criar essa ambientação é legal, né? Criar a ambientação é um negócio difícil e legal. Porque dura até o final, né? Uhum. Inclusive, como narrador ou de terror, pra quem tá querendo começar, eu acho que a parte mais importante é tu criar essa tensão e tu só, às vezes, nem sequer continuar a narrativa. Tu observa os jogadores dialogando entre si sobre o que tá vindo. Porque eles vão começar a pensar em 1000 cenários na cabeça deles. E eles vão começar a se desesperar, porque tu não pode acabar não dando pista nenhuma do que tá acontecendo. E aí, nesse desespero deles, nessa paranoia, eles vão começar a entrar mais e mais na imersão. É interessante fazer isso. Mas eu acho que isso é legal, você construir, igual vocês falaram, né? Você criando a tensão e você vendo o mistério que existe, fazer com que essa tensão se aumente naturalmente, né? Então, é muito diferente você pegar, por exemplo, você vai jogar um D&D, onde você fala, aparece um monstro que é desse jeito, ele tem essas garras, eu não sei o que, ele tem tanto de HP, você sabe que a ficha dele é essa. E você fala o nome dele, né? Apareceu pra vocês tantos monstros desse. Quando você tá no terror, você não fala apareceu um bugurso. Você começa a descrever a criatura por partes e você
não vê a criatura inteira porque tá escuro. Você escuta primeiro, antes de ver a criatura, você começa a escutar os sons. E você descreve alguns sons que não dá pra ele saber o que é. Você começa a descrever o cheiro que esse ambiente tem. E aí você começa a descrever várias coisas que vai criando um mistério, que se simplesmente você chegar e falar, olha, entraram 2 bugursos na sala, você fala, então tá bom, então eu bato, sabe? Tipo, é uma construção muito diferente, né? Por mais... A gente tá dando um exemplo do Bugurso, mas pode ser qualquer criatura que você coloque, né? O fato de existir um mistério, acho que faz a tensão aumentar naturalmente. Eu acho que é bem interessante isso. O terror, ele é sensorial, né? Então, se você pega, assim, o meu exemplo básico, querido, do coração, que eu amo, mas eu não assisto muito porque eu tenho muito medo, é Exorcista. Não tem jumpscare naquele filme. Você escuta o som da menina gritando, você escuta o som, você vê rostos, mas ele não é um filme com jumpscare. Então você tem a cena do padre parado na frente com aquela névoa. Então você imagina que se tem a névoa, tá um pouco mais frio. E ele tá sozinho. E o escuro traz aquela solidão. E aí você tem o uso do tom de verde pra dar aquele tom mais sobrenatural, de medo, de perigo. Especificamente dessa cena do Exorcista, eles também colocam uma luz que sai do quarto da Regan, né? Que é uma luz que não é natural, né? A luz dentro do quarto da Regan não tinha um holofote apontado para a rua, mas isso ajuda a trazer a ideia de que tem algo ali que está chamando aquele padre, sabe? Tem algo ali que está extrapolando a casa, é uma força além do natural. Então, isso são elementos e são coisas que você pode descrever. E aí eu acho que também tem um negócio que terror ele tem que ser muito descritivo e narrativo para você conseguir exemplificar todas essas coisas. Porque às vezes você pode cair numa aventura. Você pode começar a mesa. Vamos jogar um terror aqui e tal. E aí você cai numa aventura. Por exemplo, não é uma crítica, porque acho que é uma das obras de RPG mais legais que a gente tem, o Nerdcast de Cthulhu. Eu acho que ele começa com uma proposta de terror, mas ele descamba para uma aventura, né? Não tô criticando, é muito foda. Mas ele cai nessa armadilha, digamos assim. Então, porque assim, tanto assim, pra você construir, você tem que estar todo mundo mesmo que na mesma página também, né? Eu sei que a edição, por exemplo, do Nerdcast, eles colocaram as piadas de propósito lá. Mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E tem que ver se o personagem é assim. Principalmente no RPG em si. Porque eu acho que o terror, ele existe pro personagem mais sério do mundo e pro mais engraçado do mundo. Ele existe pra todo mundo. Todo mundo quebra em algum momento. Seja porque um parente morreu, seja porque levaram um cachorrinho, seja porque você viu um monstro ou porque você teve um pesadelo. Todo mundo tem um ponto de quebra. Só que tem que ter equilíbrio, né? E na questão do Nerdcast, pra mim, por exemplo, ele saiu da reta na piada. E aí virou uma aventura. Porque todo mundo tava então eu vou dar bebida pro cachorro. Não, eu vou bater no fulano. Não, eu vou pra lá, eu vou bater com a cruz. Não, eu vou jogar não sei o quê. Então tava muito assim. E o terror, por ser descritivo, ele é necessária imaginação. É que nem quando você lê um livro. O livro, geralmente, todo mundo fala, por que o livro é tão bom? É melhor que o filme. Porque quem deu o medo é a sua própria cabeça. Você imaginou tudo aquilo muito pior. Então, o que você imaginou é o que você acaba tendo medo, né? Se você fala de um lugar escuro que tem um som meio molhado, para alguns pode ser um bueiro, para outros pode ser um lugar perto do oceano. Então eu acho que todo mundo tem que estar naquela mesma página do vamos sentir medo aqui. Tem um personagem zoeiro. Beleza, mas o que é importante para esse personagem? Esse personagem gosta de tal coisa. E aí, com esses fios do que é importante, o que gosta e desgosta, você consegue trilhar o terror. E aí todo mundo tem que saber a hora de aceitar o terror também. Isso faz muita diferença, né? Você se propor o terror, aceitar o terror. Porque eu já presenciei mesas onde você fala assim, gente, vamos jogar uma aventura de terror, a gente vai ter essa proposta, tal. Beleza, e aí sim, 90% da galera entra com tudo e faz a imersão, faz com a luz apagada, o clima fica um pouco mais sério, né, não fica igual tanta piada, igual você falou, tal. Só que tem aquele cara que é como eu posso dizer isso sem ser ofensivo? É o fodão, sabe aquele cara que não se deixa atingir por nada? Aquele cara que não importa o que você faça com o personagem, o cara fala, não ligo, não dá nada, não sei o que, eu não tenho medo. E aí, sei lá, tipo, o personagem dele é um cara que é historiador, não sei o que, ele tem uma família, ele viveu a vida inteira na universidade. E aí você coloca ele numa dimensão paralela, o filho dele é morto,
a mulher dele começa a se transformar em algo bizarro, não sei o quê, e o cara age como se fosse uma terça-feira no parque. E aí você fala, cara, você não tá se deixando, tipo, você não tá deixando um personagem ser atingido pelas coisas que estão acontecendo em volta dele. O cara que passou a vida inteira numa universidade, ele não é um soldado de guerra que está acostumado a passar por grandes traumas, entendeu? Ele é um cara que, tipo, pequenas coisas podem ser um gatilho muito grande pra ele. Igual você falou, às vezes um pesadelo mais forte já deixa o cara em pânico, já deixa o cara num estado mais frágil, entre aspas, né? E aí você coloca várias coisas pesadas na história e o cara, não ligo, eu sou forte, eu não preciso disso. E você fala, pô, então, cara, você não tá na proposta do terror, você tá na proposta da aventura, do D&Dzão, do Dungeon Crawler, sei lá onde você tá, mas não é aqui, entendeu? Eu tenho uma teoria pra lidar com jogadores assim, que é o momento que tu tem que mostrar pra ele a impotência. Tu mostra pra ele que por mais que ele seja o veterano, o inabalável e tudo mais, contra certas situações da tensão que tá vindo, não faz diferença. E não digo fazer isso com o personagem, mas mostrar que não tem problema porque eu consigo proteger todo mundo, porque eu sei usar essa arma, eu tenho essa espingarda aqui. Infelizmente é aquele momento assim que tu mostra pra ele isso não faz diferença. Fantasma, cara, como que você vai atirar no fantasma? Ou então o horror nem tá aí. Tu, por exemplo, tu viu a criatura, tu disparou contra ela, a tua visão desembaça e tu percebe que tu matou um dos teus aliados. Como tu lida com isso? Nossa. Uhum. Então é uma maneira de começar a colocar isso. Justo. Porque Gostei. o jogador que não tem medo das coisas, ele tem medo das consequências. Tem uma frase que eu não vou lembrar de qual filme é. Talvez vocês saibam. Que é uma frase muito boa, que é como você atira no diabo pelas costas. E se você errar? Eu não lembro de que filme que é essa frase, mas ela é muito boa, tá ligado? Porque se fala... Porque é numa situação dessa. Não, porque eu tô aqui com a minha arma aqui, eu meto bala no demônio. Beleza, mas, mano, você vai mesmo tentar atirar no demônio? E se você errar? É uma chance se você quiser fazer isso. Você não quer pensar melhor? Enfim, vou puxar aqui um próximo tópico, porque a gente ainda tem perguntas da audiência para responder hoje. A gente já deve ter respondido algumas no papo, aí a gente vai pulando as que a gente já respondeu, mas eu queria saber de vocês, que tem mais experiência narrando terror. Eu queria ter muito mais experiência narrando terror. Eu narrei pouquíssimas vezes terror, mas eu gosto muito de narrar. Eu queria saber então de vocês cenários e sistemas que vocês gostam de jogar, que vocês indicam pra galera de terror. Podem ficar à vontade aí, coisas que vocês já jogaram, que vocês querem jogar, que vocês estão jogando. O que vocês recomendam de RPG de terror pra galera? Olha, eu tenho vários sistemas queridos, mas eu vou começar por sistemas que é mais fácil, porque já ajuda também a dar uma ajudinha pra alguns que são menores. Mas Cult, a Divindade Perdida, é um dos que eu mais gosto, porque tem ferramentas ótimas pra narrar, né? Pra aquele que é narrador veterano. Ele não é muito intuitivo pra quem tá começando, mas ele tem um excelente cenário. Não é não. Não sabia que a Ana ia falar rápido. O Vietnã tá vindo em galope. Eu tô tentando aprender o sistema pra narrar e eu tô vendo assim o Vietnã. Eu sou o Simba vendo a manada descendo nesse momento. Minha orelhinha tá pra trás e meus olhos tá grandes. Exatamente isso. É um terror. É tão terror o jogo que até pra narrar ele é terror. É quase um Necronomicon, não é um RPG, é um Necronomicon. Exatamente. É que ele é um PBTA, né? Então, por ele ser baseado no PBTA, ele é muito aberto. Então, quem tá começando não sabe direito o que ele pode fazer, qual é o escopo máximo do que ele pode fazer. Então, ele é muito assustador pra quem tá começando. Olha, já me convenceu. Você falou PBTA, eu já falei, nossa, eu vou procurar esse sistema agora, onde que eu compro? O Cult, a Divindade Perdida, ele é muito bom. Inclusive, ele baseia na premissa de que o mundo é uma mentira. Os humanos foram deuses e entidades como anjos, demônios e tal, com inveja da nossa capacidade de criar, destruir e acorrentar coisas, nos baniram e tiraram todos os poderes. Eles não colocaram uma ilusão, onde a gente acredita que a gente é frágil, vulnerável, quebrado e por aí vai. E a gente tá num ciclo do mundo onde nosso objetivo é simplesmente sofrer, apenas pro bel prazer deles. Essa é a temática do Cult de Divindade Perdida. Interessante. O que mais que a gente tem? Que mais? Eu acho que a Nana, eu vi ela citando um no nosso grupo do WhatsApp, que é o Ten Candles. Eu já vi outras pessoas falando desse. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como que é? Porque eu já vi gente falando muito bem desse jogo. Sabe quando você falou, tá numa sala escura com velas? É isso. Ele é um jogo co-narrativo, onde todo mundo coloca 10 velas na mesa, e as fichas são feitas na hora. Velas. Você pode, assim, emular. A gente usa muito o Tabletop Simulator, então a gente tem os assets de velinha e a gente coloca lá
e faz um timer para as velhinhas ou gira o dado para ver a sorte delas. Né? Mas na vida real são aquelas velas pequenininhas de essência que você coloca pra defumar a essência. Você coloca essas velinhas pequenas e elas são ligadas por etapas. Então, conforme você vai criando a sua ficha com todos os jogadores da mesa, vocês vão acendendo as velinhas. Então, assim, ele não tem um tema definido. A única coisa que tem fixa é que as criaturas que vão ser usadas no jogo são sensíveis à luz. Então, a única coisa que pode matar uma criatura dessas e ferir é a luz. E o mundo tá apagado, né? Você pode mudar. Eu cheguei a narrar uma história com folclore brasileiro. Então a galera entrou na floresta e todo mundo, conforme uma vela apaga, todo mundo fala verdades daquele mundo. Então você pode falar coisas pro bem ou pro mal. Então, tem uma cabana perto. Aí o outro fala, nessa cabana tem um monstro. Aí o outro, o carro vai quebrar. Aí o outro, a gente vai achar uma espingarda. Toda a água do mundo secou. E tudo isso é uma verdade irrefutável até o fim do jogo. E vai crescendo essas verdades, rodada por rodada, conforme vai apagando as velas. As velas, elas apagam naturalmente? Ou existe uma mecânica do jogo onde você vai lá apagar a vela? O que acontece? Tem 2 jeitos. Uma é ela apagar naturalmente, que daí você encerra a cena que está sendo narrada nesse momento, volta para a mão do narrador e novas verdades são ditas. O outro jeito é se um narrador tiver uma falha. Se ele pedir um conflito, então, vamos supor, tem um armário fechado e você não tem ferramenta nenhuma e você quer tentar abrir aquilo na força, você vai ter que girar um dado de conflito. Se você não for bem sucedido, você perde uma vela. E aí é interrompida a narração, volta para o narrador. Se o jogador ganhar essa rolagem, o que acontece? Ele passa a narrar a cena como ele quiser. Então ele pode muito bem falar, na vez dele, que ele conseguiu abrir e tinha alimento lá dentro. Ou ele pode falar que ele tentou abrir, não tinha nada, e aí ele narra todo o resto e pode colocar um inimigo junto, um conflito. Então todo mundo tem direito a narrar essa história e construir um mundo de improviso. É muito interessante. Uma narrativa compartilhada. Exatamente. Assim, né? Interessante. Por isso que o pessoal gosta, parece bem legal. Sim, e você não tem muita coisa, né? Você só tem as fichinhas e é isso aí. E os itens você começa com o que você tem no seu bolso na vida real. Então, se você está de pijama, você começa sem item. É fantástico. Nossa, deve ser, esse deve ser legal para jogar no mesmo ambiente de verdade, com as velas, com o que você tem no bolso mesmo. Esse deve ser bem legal de jogar. Sim, é um sonho que eu tenho de jogar ao vivo, mas eu só consigo jogar ele online. Mas se todo mundo desligar a luz, ouvir a música e entrar na história, dá muito bom. Dá muito E é pior, porque aí você tá sozinho em casa. Não tem pra onde ir. Eu ia falar também que uma coisa legal do Ten Candles é que tu começa com 10 velas. Os dados que tu tem são 10 como jogador. Conforme as velas vão se apagando, tu vai perdendo dados e o narrador vai ganhando mais dados. Mostra que o mundo, ele tá indo pro fim. A esperança tá acabando junto com as velas. E é interessante também dizer que ele é um sistema focado em narrativa, porque os jogadores nunca vão sair vivos. Porque todo mundo morre no final. Acabou as velas, é o fim da esperança. Então você começa a jogar o jogo exatamente para contar uma história legal. E você pode colocar qualquer assunto. Eu já narrei um que foi um cenário pronto mesmo do próprio jogo, que era num navio. Aí eu narrei um que eu improvisei, que foi esse na floresta, que a galera rumou pro folclore e foi indo. Eu nem imaginava que eu ia usar curupira, matinta pereira, corpo seco e tudo mais. Mas eu acabei usando e ficou muito bom. Aí no Halloween do ano passado me pediram sobre bruxa. O Fontes, não, ficou muito bom mesmo. Eu fiquei até surpresa. Eu falei, nossa, nem parecia eu, gente. Ficou tenso. Não, é porque eu sou muito leve na minha narrativa. Então, tem gente que fala assim, não dá tanto medo. Mas daquela vez todo mundo ficou bem meio, nossa. O Fontes fez uma muito legal de fantasma também. Ficou muito boa aquela. Tava todo mundo louco com fasmofobia, né? Aquela quem criou o resto pra vocês, né? Eu não fiz todo. Também. Não, mas esse é o ponto, né? Lá, os jogadores são muito pesados na história. Não é focado no narrador. Eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom do sistema. A da bruxa, inclusive, cara, eu acabei numa floresta no sacrifício de ritual, velho, basicamente. Nossa.
Suave. E o meu melhor amigo foi quem fez o sacrifício, que ele era possuído por coisas. E eu nem sabia. Nem eu sabia. É o mínimo que se espera quando você joga terror. O mínimo que eu espero é ser sacrificado pelo meu melhor amigo. E a pior parte, eu não imaginava isso, né? Eu tava pensando em pôr, e vai um jogador e fala, então, o fulano tá possuído. Obrigada. Naquela rodada verdade, assim, que falaram isso, eu só olhei pra aquela pessoa e falei, cara, quer me ferrar de uma vez, velho? Por favor, aqui, eu tô junto com o cara, velho, por que tu fala isso agora? Olhei, eu já sei como é que eu vou morrer, então vamos lá, bora. Mas uma coisa que eu acho legal das narrativas compartilhadas é justamente essas surpresas que podem acontecer, né? Quando você dá ali uma liberdade pro jogador colocar elementos na história, pode acontecer umas coisas assim, mudar completamente, surpreender você. Eu gosto da narrativa compartilhada, cara. Eu acho que mais sistemas deviam usar Teve isso. um que eu e o Fontes a gente jogou com um Voltor, por sinal, que jogou Cthulhu lá no Nerdcast. Lá no RPG do Bem. Também. Ah, é verdade. É que ele jogou no RPG do Bem também, mas lógico, o Voltor joga no Nerdcast, lógico. É que o Nerdcast perto aqui da Taverna Online. Não, é tudo muito bom. Mas é que o ponto de referência foi porque eu fiquei muito assim, meu Deus, eu vou fazer um terror compartilhado com o Voltor. E esse sistema, ele é de graça, mas ele é em inglês. Se chama Erie English Rural Stories, acho. Meu inglês é horrível, mas é isso aí. É histórias rurais inglesas de terror. E aí, assim, você joga com um deck de baralho e dados. E o sistema do jogo é que você, junto com todo mundo, tira uma carta, vê o que diz o sistema. Então, se é um encontro com alguém, se é uma morte, se é um item, se é uma dica. E aí você escreve num diário como você tá vendo isso no mundo. Então, cada jogador pode ser jogado sozinho, mas cada jogador pode se juntar e fazer uma história compartilhada, como se fosse um diário, à la Jonathan Harker ou Mina, sabe? De você encontrando alguma coisa e escrevendo no seu diário tudo aquilo que você passou e sobreviveu. Como história muito legal. Ela ficou muito boa. Só pra contextualizar, quem não entendeu, Jonathan Harker e Mina é Drácula, né? É o Drácula do Bram Stoker. Isso, porque o Bram Stoker praticamente o Drácula, ele é um livro baseado em diários. Então você vai descobrindo tudo que acontece no mundo do ponto de vista dos personagens principais. Sensacional. Acho que foram dicas excelentes e dicas que fugiram do lugar comum de Cthulhu ou Vampiro, né? Que são aí dois tops. Cthulhu também. Sim, lógico. Inclusive, eu acho que quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter jogado lá na Twitch da Taverna Online. Então já está disponível no YouTube da Taverna Online a nossa one shot de vampiro, que o Fontônico mestrou pra nós. Eu não sei como foi, porque estamos gravando antes de jogar, mas tenho certeza que foi sucesso. É exatamente isso. Vamos para perguntas da audiência agora. O UAU faz muito parecer um programa de auditório, né? É muito engraçado. Tem que ser. Ó, mais, vem pra cá. Agora a gente vai para perguntas da audiência. A Flavi, da caravana... Meu Deus. A Flavi, da caravana do TVMcast, pergunta... Qual a melhor forma de ambientar uma mesa de terror? A gente já falou um pouco sobre isso. Alguém quer falar algum ponto mais específico, assim? Olha, mais específico, acho que é que a gente pode falar sobre cenários, eu acho. Eu, particularmente, eu gosto do cenário, por exemplo, a ambientação de onde tu vai colocar o jogo, né? Eu gosto bastante de colocar cidades e contemporâneo, porque o contemporâneo fica mais próximo do jogador de sentir aquilo, porque é mais próximo da realidade. Mas isso sou eu. Então eu sempre gosto de colocar coisas em temáticas contemporâneas, porque dá pra te colocar um pouco de terror pessoal junto. Tu vê que aquela pessoa que tá morando ao lado do teu apartamento, por exemplo, pode ser um serial killer, por mais normal que ele seja. Então é uma coisa bacana. Eu, assim... Legal. Eu até tenho um livro de contos que eu fiz, que tudo nele é mais ou menos baseado em vida cotidiana. Porque eu acho que aquela coisa muito comum que acontece no seu dia a dia, se você for parar pra pensar, pode ter um pingo de terror nele, sabe?
aquele estalo que acontece no meio da noite no quarto do lado, aquelas 3 da manhã que você acorda e tem um móvel arrastando no apartamento de cima, e você fala, miseráveis, por que você tá arrastando? E aí se você for parar pra pensar, será que tem alguém no apartamento de cima, sabe? Então esses detalhezinhos assim, é muito gostoso, porque aí você pode escalonar dentro disso, porque depende do jogador imaginar o que tá acontecendo. Então você deixa aberto e ele vai preenchendo a lacuna e vai ele mesmo se sabotando, aí você só vai vendo, tipo, isso aí, vai lá. Deixa a mente dele trabalhar contra ele. É a melhor coisa que tem. Acho que uma coisa que é interessante na questão de ambientação é você eliminar a distração, né? A gente sabe que é difícil, principalmente jogando online e tal, mas, tipo, falar com o pessoal, olha, vamos todo mundo deixar o celular no silencioso, desligado, sei lá, alguma coisa assim. Já avisa a família que não é pra ficar batendo na porta, pra entrar na sala toda hora, sabe? Tentar trazer o pessoal pro máximo de imersão possível, né? Isso acho que vai trazer uma imersão mais agradável pro jogo do que você tá no meio do jogo, o cara, não, pera aí que eu vou ali pegar alguma coisa. Não sei o que, rapidão, vou responder uma mensagem aqui que tá... Só vou escutar um áudio aqui no celular, gente, eu já volto aqui. Aí, tipo, vai quebrando a narrativa, né? Ou então quando você tá jogando, aí você escuta um, pô, meu, faz o Blue, velho. Do nada alguém tá jogando LOL no meio do jogo. E você fala, amigo, por que você tá jogando LOL no meio do jogo? O que você tá fazendo? Você tá errando tudo. Isso é pra qualquer RPG, né? Pra qualquer RPG, mas no terror isso prejudica 10 vezes mais, né? Uhum. Você quebra, né? Às vezes nem tanto só o jogador em si, mas todo mundo, né? Porque, como uma boy disse, a quebra de ambientação da atmosfera, nos outros sistemas ele não é tão pesado porque tem pessoas que estão engajadas ainda. O foda no terror é que se quebrar assim, quebra pra todo mundo. Então, é uma responsabilidade da pessoa se manter imerso. Sim. Uhum. A audiência mandou várias perguntas de uma vez. Eu vou ler uma de cada e aí depois a gente volta e eu acho que não vai dar para ler tudo, mas pelo menos uma de cada pessoa que mandou a gente lê. A próxima pergunta é do Jean, lá do DMcast, e ele pergunta: como fazer para os jogadores sentirem o peso do terror que os seus personagens deveriam estar sentindo? Olha, essa parte a gente comentou algumas coisinhas, mas tem algumas ferramentas bem úteis. Uma delas é tu entender um pouco como a pessoa pensa. E eu digo assim, tu vê assim as coisas que realmente podem ser interessantes pra ela. Tu faz na sessão 0 aquela pergunta do qual é o tipo de terror que tu gostaria de ver aqui? Tu gosta de terror tipo investigativo? Tu curte gore? E não digo assim, tome muito cuidado com o gore. Descrições, assim, muito pesadas dele causam mais nojo do que realmente terror. Mas tu pergunta esse tipo de coisas que podem assustar o jogador. É bom ele saber um pouco o medo dele, mas, novamente, é assustar, não deixá-lo quebrado. Então são coisas que a pessoa tá confortável em abordar, né? É o medo consentido, né? Tipo assim, não, ó, isso aqui eu gosto de me sentir assim, né? Montanha-russa. Montanha-russa, exato, é Exatamente. isso. Tem um ponto que eu também levanto nisso, que a gente até comentou sobre o querer ser assustado, que aí é o ponto do empatia. Porque tem jogador que ele quer jogar terror, que ele gosta do terror, mas ele não tem medo. E não é que ele se acha assim o fortão, o corajoso e tal. É que o jogador ele não tem medo. Então ele não se coloca no lugar do personagem e vê o mundo com os olhos do personagem, né? Se eu vou fazer uma criança que tem medo de gafanhoto, e eu, Natália, não tenho medo do gafanhoto, eu tenho que imaginar como que seria eu vendo palhaço, por exemplo. Nossa, a criança, em vez de palhaço, ela tá vendo gafanhotos, que é o meu palhaço. E aí eu vou mais ou menos imaginar como que ela tá se sentindo nesse momento. Então é você fazer associações e tentar entender o que o personagem sente. Porque se você não interpretar aquilo, você não tá jogando com o personagem, você tá jogando com você mesmo. Então, eu vou botar que meu personagem aqui tem medo de rosa, e eu vou colocar que meu personagem, sei lá, odeia sons, e isso deixa ele muito irritado. E aí chega na hora, o narrador fala, você tá ouvindo um som muito alto de gafanhotos, e ele vem vindo perto de você, e você nota por baixo da porta entrando uma névoa de tom rosa. Aí eu falo, tá de boa, eu não tenho nada com isso. Não, mas o seu personagem tem. Ah, tá, mas aí ela tá lá. E isso quebra totalmente o jogo. Nossa, mas aí ela tá lá. Nossa, sai. Levanta assim, abre a porta, saia daqui. E você tá lá, vai sair da porta. Tá lá, do outro lado do corredor. Sai. É mais ou menos isso. Porque se o jogador ele não quer, né? Já aconteceu casos que comigo na mesa, jogando com outra pessoa, o narrador falava, olha, você viu tal coisa. Não, tô de boa. Não, mas tá aqui, você tem fobia isso. Tenho, mas eu tô de boa. Sua filha
A sua festa. Nossa, mano. É por isso que existe a sessão zero. Na sessão zero, você fica pensando, será que eu quero mesmo jogar? Se você não quer jogar, se você não tá na imersão do personagem, de ver, tipo, o que seu personagem pode sofrer e tudo mais, não joga. Fala, gente, pensando bem, ó, não é pra mim, deixa pra próxima. Porque senão você fica no meio da mesa causando esse tipo de coisa, que é o cara que, querendo ou não, o cara que faz isso, ele não tava a fim de jogar, não é possível, sabe? Não é a proposta do terror, né? Não, e outra coisa que é importante. Se você é uma pessoa que não concorda com sessão zero, não vai para uma mesa que tem sessão zero zoar a sessão zero dos outros, sabe? Eu vou chegar numa mesa sobre fantasma e falar: então, eu não quero fantasmas nessa história. Sobe os créditos. Exatamente. Você não faz isso, porque o narrador ele faz isso porque ele é o mediador de uma situação que pode ficar muito complicada, né? Então, ele tá lá para garantir a diversão dele, a diversão do jogador, a diversão da mesa como um todo. Então, se você vai numa mesa e fala assim, olha, cara, que jogo que é? Ah, parece esquecimento. Ah, legal, mas então, eu tenho um problema com morte. Eu não me sinto bem. Vai jogar um Tormenta, vai jogar um D&D, que qualquer um que morrer ressuscita em 3 minutos, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu tipo de diversão. E só pra morrer já é um par. Você tem 40 rolagens de proteção antes de conseguir ter uma morte de verdade num sistema desse e tal. Não tem problema, gente. É só estilo de jogo. Você vai num jogo com aquela proposta pra seguir aquela proposta. Assim como eu não posso ir jogar um D&D, um Tormenta e fica reclamando que os personagens ressuscitam, entendeu? Eu tenho que aceitar, tipo, é a proposta do jogo, o sistema é assim e tal. Ou então eu virar e falar, então, gente, eu quero muito jogar D&D, mas eu odeio medieval. Rola um cyberpunk? Rola em outro sistema. Exatamente. Então depende, assim. É claro, o narrador ele tem muito peso pra ambientar isso e guiar o jogador nesse trilho do terror, mas também vai do jogador cooperar pra isso. Não adianta sair. Eu ia comentar também que uma coisa que eu acho legal pra fazer isso, pro ajudar o jogador a sentir o terror, é o próprio narrador se imergir na situação e imaginar o terror pra ele. Quando tô narrando, eu geralmente penso nas cenas que vão assustar. Do ponto de vista de isso vai me assustar também. Mas não aquele negócio de me deixar quebrado, mas aquilo vai me assustar. E eu tento passar as coisas disso que me assustam pro jogador, por exemplo. Vocês acordam em uma câmara, ela é sufocante, vocês não enxergam nada ao redor de vocês. Apenas o barulho leve de correntes conforme vocês tentam mover os braços e as pernas. Tudo está quieto, além disso. Então eu tento me colocar na situação e eu tento sentir aquele nervosismo. E novamente vem que o Maboy disse. O terror ele é bem descritivo. Ele precisa ser. Seguindo, a próxima pergunta, no clima de auditório, vem do Silvio, que é um TikToker de RPG, que mandou aqui, ele é do TikTok Crônicas do Bardo. E ele fez uma primeira pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu, então eu vou pular ela, vou para a segunda pergunta que ele mandou, que é: todo RPG de terror precisa ser gore? E se alguém puder já explicar o que é gore para quem não sabe. Gore é violência descritiva, violência absurda. Coisas como braços voando, pernas desmembradas e por aí vai. Eu acho que não. Lá no Abismo dos Dados nós tentamos fazer o horror, o terror, sem gore. Ele é uma das classificações do terror, existe um nicho inteiro pra ele. Eu particularmente não gosto muito porque eu tenho uma coisa. Eu acho que quando tu faz o gore exagerado, ele provoca mais nojo do que medo. Então esse é meu ponto com o gore. Pra mim, o terror mais eficiente é o psicológico. Assim, mais do que ver alguém sendo aberto no meio e aí 30 minutos de descrição de quantas vezes eu vi no intestino do outro, sabe? É saber que a minha próxima ação vai ser algo que pode prejudicar alguém, ou que aquele mind game de que talvez alguém esteja confabulando com o outro e que isso vai gerar alguma coisa, ou que a minha ação fez mal pra mim, e coisas do tipo, sabe? Que você fica girando naquele raciocínio sem fim. Eu acho isso muito mais assustador. Quando eu narrei, por exemplo, o Serenes pro Fontes até, a cena que eu fiz dele com a mãe dele... Foi pesado. Foi tenso. A cena era uma cozinha escura, a mãe dele cortando um vegetal em cima da tábua e cantarolando uma canção de niná. E aquela sombra dele falando que ele tinha que abdicar de algo que ele amasse, que era a imagem do pai, né? E ele tinha que abdicar de algo que ele amasse. Então era o pai falando isso na orelha dele o tempo inteiro. E ele olhava pro ursinho dele desesperado, que ele não queria destruir o ursinho porque era o presente da irmã. E a mãe cortando e indo cada vez mais perto com a faca do próprio dedo, sabe? Não teve
um pedaço de sangue na cena, mas foi aquela tensão construída com aquela voz e aquele som da faca batendo. Aquilo foi aquela repetição, assim, que não teve uma gota de sangue. O Fontes veio e ficou tipo, meu Deus! Chorando em posição fetal. Exato. Uma outra cena também que eu ia dizer que o Gore ele tem um momento bom, que é pra dar choque. Tiveram duas narrativas que eu lembro. Uma delas foi da Nana, com um Tenkendos que foi no navio, que o meu personagem ele tava tentando salvar a filha dele e os outros jogadores, né, do navio. E o capitão enlouqueceu achando que eu fosse um monstro. Ele me deu um tiro e aquele momento do Gore dele ver, não foi bem um gore, mas ver os outros sendo massacrados por criaturas e ele não podendo fazer nada, além de simplesmente sangrar e ver o mundo inteiro indo pro inferno, foi uma narrativa muito pesada. Foi um momento assim que tu tá lá, tu tá olhando, tu não pode fazer nada, tu tá morrendo. O que tu vai fazer? Ah, eu quero salvar minha filha. Tu não tem força. Ah, mas eu quero tentar tirar. Tu não consegue. Não tá ali. Te falta força pra isso. E a outra narrativa também que é boa pra mostrar o Gore em momentos que ele pode ser bom foi uma de Starfinder que eu joguei uma vez fora do canal, mas nós pegamos um artefato, colocamos na nave e veio o que a Nana disse, do terror psicológico. Todo mundo começou a apontar o dedo um pro outro, porque um jogador achava que o outro ia passar a perna no outro. E no final esse artefato tava criando desconfiança entre a gente. Era o poder do artefato em si pra tentar se defender e voltar pra onde ele ficava. Acabou de uma maneira bem desastrosa. Então acho que isso mostra que com o narrador o sistema também pode virar uma história de terror. Você não precisa usar um sistema focado em terror pra isso. Se o narrador for bom e quiser fazer isso, se o grupo quiser jogar, principalmente, qualquer sistema serve. Eu acho que uma cena mais gore que a gente teve lá no canal, que eu achei muito legal, foi uma de cult, que joguei eu e o Zuri, e a minha personagem ela acabou indo pro inferno. E o cult ele pega muito aquilo dos cenobitas no lance do inferno. Então tinha gente assim pendurada, com várias escoriações, sendo mutiladas e tal. Mas o medo da situação não é a pessoa tá lá pendurada por um gancho, e sim que você tá lá vendo alguém naquela situação. E é isso que te dá medo. Porque se você só vê a cena acontecer, tipo, longe da situação, você não vai ter medo. Porque você vê que tá acontecendo com alguém e você não vai se prejudicar. E você, sei lá, se for, tipo, no seu corredor, você vai fechar a porta, trancar e ligar pra polícia. Mas e se for num lugar que você não sabe como sair? Então, a gente tinha atravessado uma porta do parar no inferno, que a realidade quebrou, e a gente vendo as pessoas sendo torturadas, assim, por uma entidade, e aquilo foi um gore, não chegou a ser nojento e incômodo, mas teve aquele lance Hellraiser, assim, então acho que ficou muito bom, muito eu bom. acho que o gore, o gore pelo gore, tem muito esse risco que o Fontes falou, né, de cair no nojento só. Mas você usar ele como narrativa, assim, ó, eu quero que esse gore, ele tenha esse objetivo, assim, de alcançar essa narrativa. Alcançar esse ponto narrativo. Então, eu lembro de uma cena que a gente passou com o Vitor, não sei se... Não, acho que o Al não tá sabendo. Mas é uma cena que a gente passou com o Vitor aqui da taverna, que ele tava narrando um RPG num sistema Monster Hearts, só que era voltado pro terror, né? Era uma história de terror dentro de Monster Hearts. A Nana adora Monster Hearts. Eu quero ver o octógono da Nana contra uma boy defendendo Monster Hearts e a Nana contra. Nossa, eu amo. Mas o ponto dessa cena era que eles eram dois personagens que eles estavam tentando salvar um terceiro, que eles sabiam que tava com um destino bem... provavelmente já tava se ferrando muito com o que tava acontecendo e tal. E eles entraram numa sala, eles foram entrando cada vez numa coisa mais obscura, até alcançar uma sala que provavelmente a pessoa que eles queriam salvar estava ali. E ali eles encontraram uma criatura na sala, que estava presa na parede, e dentro dessa sala tinha uma cena de gore muito intensa, de tipo assim... tinham corpos derretidos e não sei o que, tinham várias questões, eu não vou descrever porque senão a gente vai entrar no gore aqui, né? Mas era uma situação que o gore, ele não era só pra chocar e só pra dar como fala? Igual o Fontes falou, de ficar nojento. Era um gore que lentamente, conforme eles iam descrevendo, eles perceberam que aquela sala, ela era representante, tipo, ela era o estômago daquela criatura. E o que acontecia ali era consequência disso, sabe? Então era uma coisa que pra eles resolverem o mistério, eles tinham que entender o que estava acontecendo naquela sala e o risco que eles estavam correndo em ficar ali e o que acontecia com as pessoas que infelizmente foram presas ali. Né? Era algo gradual, assim, não era um terror, não era um gore instantâneo, aquela coisa que só, tipo, igual você falou, né? Corta o cara no meio e
descreve cada víscera caindo no chão e tal. Então, Gore tem sua importância enquanto narrativa, mas é aquilo que vocês falaram, não é necessário. Você pode construir muita coisa sem ele também. Eu vou agora para a próxima pergunta. O Viking do Spellcast Podcast, ele tinha mandado 3 perguntas, mas eu acho que a gente já respondeu elas, então eu vou só citar ele aqui, participação do Viking. A V Madeiro, lá do Madcast, enviou uma pergunta que eu acho que a gente ainda não respondeu, que ela fala assim: vocês gostam de inserir monstros ou sobrenatural, né? Porque a gente pode fazer um terror sem sobrenatural. A gente não precisa de um fantasma, de um monstro, né? A gente pode fazer um terror mundano, né? O mundo, ele já é bem assustador por si só. O que vocês acham disso? Eu ia dizer que a gente tem uma aventura que a gente fez utilizando o Cult, a Divindade Perdida, que por mais que ele tinha monstros do sobrenatural, a presença do monstro e do sobrenatural dependia apenas da Nana, da personagem dela, em tentar refutar o que acontecia com fatos. Era sobre uma pessoa que matou todo mundo da família. E ela chegou no hospital, alegando insanidade, que foi possuída por um demônio. Só que conforme a Nana começava a investigar isso, a presença do sobrenatural se mantinha mais presente conforme ela acreditava, e a presença sobrenatural recuava conforme a Nana refutava com realidade. Que eu acho uma coisa bem interessante de colocar no terror. Tu não precisa só de monstro sobrenatural. Parece Amityville. Sabe a casa de Amityville? Aquela história que o cara matou a família inteira, depois alegou que ele ouvia vozes que mandavam ele fazer isso, aí tem fotos de espíritos. Parece bastante com isso aí que você jogou. Sim. Eu particularmente eu gosto de botar monstro porque a realidade em si ela já é muito pesada. E também nenhum monstro vai agir de um jeito muito longe do humano, querendo ou não. Porque tem padrões que as pessoas repetem que fazem delas serem monstruosas também. Então, se você pega isso, que todo mundo já entende como uma atitude ruim, e replica para um monstro, dá um certo afastamento daquele dia a dia, que aí ajuda também a pessoa a não associar alguma coisa muito ruim, né? E traz o mistério do desconhecido, porque todo mundo sabe que uma pessoa, se você usar uma arma, alguma coisa do tipo, é aquela máxima do se tem ficha, morre, né? Então é aquilo. Uma pessoa foi fazer mal, não sei o que, biriri. A pessoa vai lá na ficha, coloca 5 pontos em arma de fogo, tem uma bazuca, acabou a história. Às vezes vai dar, tá bom, vai lá. Mas se você coloca uma coisa um pouco mais sobrenatural, a pessoa evita um pouco isso, porque é difícil você lutar com o que você não conhece. Isso que a Nana disse da bazuca me lembrou de uma frase muito interessante que eu vi, que um filme e um jogo de terror, ele nada mais é do que um filme onde o monstro é o protagonista e os protagonistas são os vilões. Porque tudo acontece a favor da criatura, ou do inimigo, ou contra os jogadores. Então é uma coisa bem interessante sim de falar. E também filmes de terror e histórias de terror nada mais é do que um bando de gente que não sabe não ir atrás do que está ouvindo. Né? Eu falei, o perigo é ser corajoso. O corajoso que vai lá ver qual que é o barulho que tá acontecendo às 3 da manhã no sótão, é esse que vai morrer. O cara que fica com medo, que vira de lado e cobre a cabeça com o edredom, tá vivo até hoje. Ou que vira e fala, I'm out, saí daqui, eu vou vender essa casa. Falou, valeu. Tá vivo, tá lá. Muitas histórias de terror, elas não aconteceriam se se a pessoa, o protagonista, olhasse para aquilo e falasse: eu não vou entrar aí, tô indo embora. Falou, valeu. Aí é isso, aí só subir os créditos. A próxima pergunta aqui seria do Rafael Ribal, do podcast Não Se Discute, mas ele pergunta sobre essa coisa da ambientação, né, dos artifícios de narração. A gente já falou bastante disso, então vou deixar só a citação ao nome do Rafael aqui. O próximo, na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta, que quem mandou foi o Diego Alemão, nosso mestre aqui, que está mestrando uma campanha de Yggdrasil todo último domingo do mês, na Twitch da Taverna Online. Ele falou que uma coisa que incomoda ele é que a galera sempre usa o Cthulhu e similares, né? O chamado de Cthulhu ou similares a isso. Então a gente falou aqui falamos uns 3 ou 4 sistemas que fugiram bem, assim. Eu gostei das indicações. Elas fugiram desse comum, né? Eu fiquei interessado em jogar todos. Sério mesmo, eu quero muito um one shot de cada um deles. Eu fiquei interessado em jogar o Ten Candles. Sim, o principal. Ten Candles eu jogaria facilmente. Eu ia comentar que tem vários sistemas de terror assim que faltam mencionar ainda. Tem o Mothership RPG, que ele cria um sistema de sci-fi genérico de terror, que ele é bem interessante.
Aparição e Esquecimento, eu gosto muito, porque dá pra fazer muita coisa de terror com ele. Infelizmente ele é os similares, porque vem vampiro, lobisomem e por aí vai. Ele é mundo das trevas, né? Mas não vem o Cthulhu. Eu gosto também do Caronte RPG, que é nacional. Ele permite fazer uma coisa bem interessante, que tu tem que literalmente entender o peso de uma vida, porque tu é um ceifador, tu é um ceifeiro. Tá lá pra... Tu vem pro mundo pra ceifar pessoas que vão morrer, e tu tem que trazê-las de volta pra conseguir comprar o teu tempo nesse mundo novo, pra que tu possa perseguir as tuas paixões e a tua vida. Porque se tu não tiver essas moedas do Caronte, que são os óbulos, tu não consegue manter-se no mundo real por mais um dia. Então, se tu quer ver a tua família, filho e por aí vai, tu tem que acabar com a vida de alguém pra poder conseguir esse tempo. É um dilema bem legal. Tem um outro também que é o Little Fears, né? Que vai vir pro Brasil. Que é sobre crianças vendo monstros no armário e tendo que lidar com os próprios medos. Parece interessante. Bem interessante. Eu sou doida pra jogar esse sistema, meu Deus. Esse você vai se divertir, vai dar risadinha toda hora. Eu narro pra Nana, mas eu não jogo com ela. Eu posso falar que nem criança. nem Por quê? Porque eu sou agora aquele castorzinho olhando pro lado e gritando. Não é absurdo? Ó, eu vou deixar meu protesto aqui, viu? Imagina jogar com essa pessoa e ela começar com essas risadinhas de criança no teu ouvido. Nossa. Ou do teu Senhora. lado, assim, tu tá lá numa mesa, assim, tá ela olhando pra ti, aquela com o risinho fazendo... Fica tipo, cara, eu morri, né? Eu vou pegar minha ficha aqui, vou deixar de lado, vou fazer outra aqui já de reserva, sabe? Vamos ver. O cara vai dar uma volta, vai dar uma... Não, deixa eu ali no corredor um minuto pra eu respirar. Vou lavar o rosto, não consigo continuar a mesa assim não, a gente já volta. Aham. Falando sobre morrer, eu ia dizer que muita gente pensa que o terror é aquele medo de tu perder a ficha. Eu digo que sempre há rumos ou destinos muito piores do que simplesmente a morte. Às vezes o personagem continuar vivo e ver tudo aquilo que ele amava é um final muito pior do que morrer. Ou então ele seguir vivo e ter a mente quebrada, ou ter que lidar com a descoberta que o mundo não é simplesmente tão ordinário assim, que existe alguma coisa muito pior nele. Então, só uma dica pra quem quer narrar. O pior, descobrir que ele talvez não seja tão bom quanto ele acreditava, né? Uhum. Que talvez o monstro em todo tempo tenha sido ele. Que as ações dele foram monstruosas e causaram a morte dos outros também. São finais terríveis. Mas é uma dica pra quem quer começar a narrar. A próxima pergunta seria do Matheus, que também é um TikToker de RPG. Existe uma comunidade de RPG no TikTok. E ele manda aqui, o TikTok dele é o Sword and Talk RPG. Seria a Espada e Conversa RPG em inglês. E ele mandou uma pergunta sobre como criar a sensação de medo e não repulsa. A gente já falou bastante sobre isso, né? Sobre a questão do gore. Então já foi respondido, só citando ele aqui mesmo. E a última pergunta, ela é uma pergunta um pouco maior, mas assim, o complemento dela a gente já falou, e eu queria que ela fosse a última pergunta aqui. Então, eu deixo a pergunta aqui pra gente encerrar o bloco das perguntas da audiência. Como olhar para o abismo sem que ele ore de volta para você? Essa pergunta é difícil, porque o abismo tá sempre olhando pra você. Você não vai ler o final da pergunta? Não, porque o resto da pergunta ele fala sobre como você não se afetar emocionalmente durante a partida. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, sobre sessão zero, entendeu? Mas a pergunta dele é sobre o narrador, não sobre os jogadores. Como o narrador pensar sobre tudo isso, sobre todas as questões de terror que ele pode construir, ele consegue sair da mesa sem ele mesmo se afetar com tudo aquilo. Eu sou a pior pessoa pra responder isso, porque quando eu terminei o Alien RPG lá do Abismo, eu fiquei tipo, cara, eu sou uma pessoa horrível por ter feito esse final pra eles, velho. Olha como eu abusei das pessoas, caralho, que horror eu sou. Mas eu sou o narrador que eu tô narrando terror, mas eu tô torcendo pros jogadores. Teve até gente que comentou assim, olha, eu acho bonitinho ver o Fontes levantando a mãozinha, assim, como se cada sucesso que os jogadores tivessem, sabe? Mesmo jogando inferno neles. Porque eu tô torcendo pra eles se divertirem e pra eles conseguirem chegar no final. Às vezes o dado não ajuda, então, infelizmente é isso. Mas eu não sou bom pra isso. Ah, gente, jogando Caronte, eu olhava assim, o Fontes tava com aquela lagriminha no olho, assim, do tipo, meu Deus. Ah, eu quase chorei aquela sessão. O que eu fiz? Não, eu taquei metade da mesa pra chorar, gente. Nossa. E o pior é que não foi com nada de maldade, sabe? É que era uma personagem que ela não tinha vontade de fazer nada, ela não sabia o que queria fazer da vida. E ela morreu, né? Spoiler, porque todo mundo morre na história, que é Caronte. E ela ficou naquela situação do, e agora, gente? Eu quero tomar finalmente uma atitude na minha vida. E quando ela pode tomar, acontece um monte de outras coisas, assim. Então todo mundo assim, meu Deus do céu, eu tô chorando. Aí o Vini que jogou com a gente, olha, você quase me fez chorar ao vivo, meu, faz isso não. Aquilo foi muito chocante. Mas olha que da hora, cara.
Tipo, é um bagulho que marcou vocês, tá ligado? Um bagulho que mexeu com as emoções de vocês de verdade. Acho que isso é o legal. Foi lindo Então, aquele cara, jogo. acho que isso é o legal. Quando você consegue atingir um nível assim de narrativa, nossa, acho fantástico. E é importante dizer que essa narrativa, em relação à história da personagem, né? O pessoal tá emocionado com a personagem. Não é que eles estão sofrendo porque a vida deles individualmente foi afetada, né? Foi a personagem, a história emocionante, a galera se emocionou, mas não é aquele fazer chorar porque você está triste que a sua vida é uma merda, entendeu? Sim. E eu queria deixar registrado uma coisa que eu acho muito legal, assim, que todo narrador gosta de receber aquele feedback de que a narração impactou em algum momento na vida dele, no lado do jeito bom, sabe? Eu tenho um amigo que eu narrei uma história pra ele e pra uns amigos dele que não tinham jogado ainda o sistema, no caso foi Cthulhu, e ele me mandou uma mensagem no dia seguinte falando assim: eu acordei hoje, fiz um monte de coisa no dia, e aí eu parei pra refletir se o que eu fiz eu ia me arrepender de ter feito, ou se eu não tivesse feito, se eu ia me arrepender disso. E aí agora tudo que eu faço, eu penso, nossa, mas eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque alguém quer? E aí eu tô me perguntando, e isso tá muito legal. Se você tá bem com isso, eu tô bem, sabe? Tipo, poxa, saiu uma lição de vida, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não quer, mas é porque os outros querem. Então, poxa, saiu uma lição de vida num jogo de terror, velho. Eu fiquei muito emocionadinho. Muito bom. Eu acho que o legal do terror, ele não é simplesmente quando, vocês entraram numa caverna e todo mundo morreu, tentáculos, monstros, dentes, fogo e por aí vai. Mas é quando tu tira uma lição disso e tu para pensar, sério, isso tudo aconteceu porque aquele cara lá fez isso. Aquela atitude é uma atitude extremamente negativa, mas ela é humana? Será mesmo que eu não tô fazendo algo parecido? Será mesmo que em algum momento eu não vou chegar movido por isso? Será que eu não vou eu mesmo virar um monstro? Como uma boy também comentou. Então, quando tem essa parte de empatia com o terror, eu acho que ele é o mais eficiente. Pra te poder narrar terror, tu não precisa ser apático, tem que ser empático em primeiro lugar. Porque tu entende o peso das coisas que tu tá narrando e do que tu tá jogando. E se você tá consumindo todas as histórias com o intuito de fazer uma boa mesa de RPG, tudo bem, você não é um psicopata, tá? Porque às vezes a gente vai pesquisar e a gente pesquisa tanta coisa e fala, mano, eu acho que eu sou doente, velho, eu tô vendo umas histórias horríveis, sabe? Teve uma mesa foi a DVTM, que eu até falei pra Nana, eu coloquei um NPC lá. São personagens da White Wolf, né? Então, são literalmente vampiros que vieram do regime nazista. E eu tive que pesquisar tanta coisa sobre iconografia e tudo mais deles que eu fiquei mal. A Nana literalmente aqui ouviu falando, cara, eu não aguento mais, velho, mas... Claro, a gente não fez apologia nem nada, mas eu precisava entender como os caras daquela época pensavam pra poder fazer o rumo deles dentro da aventura. Então eu tive que ver como um médico daquela época via a vida humana. Qual era o objetivo que poderia mover essa pessoa. A maior honra foi ter sarrafado uma pessoa dessa. Não existe mais sobre o nosso universo. A pessoa foi pro saco. Delícia. Eliminado. Que Deus te elimine. Que Deus te elimine. Foi mais ou menos isso. Exatamente. É aí que tu vê que um vilão é bom. Quando o jogador ele fala. Não vou falando bom assim porque é questão de elogiar, mas é que quando o jogador ele olha e diz eu odeio isso, quando ele odeia o vilão, é sinal que ele foi eficiente. Porque toda história, infelizmente, já tem que ter uma força antagônica. Uhum. Então, quando tu simpatiza com a força antagônica, gera aquele questionamento da pessoa. Então eu não acho que ela fica mais como vilão em si. Ela fica talvez como um... Acho que o nome seria deuteragonista, né? Ou anti-herói, acho que seria deuteragonista, não lembro. Anti-herói? Quando fica simplesmente aquele negócio do... Ele simplesmente tem um propósito diferente do meu. Eu não acho que isso aí chega num vilão. Agora, quando tu coloca um vilão, tu cria ele pra ser um vilão, e nenhum jogador simpatiza e todo mundo odeia, cara, pra mim o melhor momento é esse, porque certas coisas que alguns vilões possuem são características que ninguém devia simpatizar. Não é nem o vilão que você ama odiar, é o vilão que você odeia e ponto, né? Porque tem alguns vilões que você ama odiar, né? Tipo, tem uns vilões que você simpatiza com ele em algum momento. Mas tem uns vilões que só são filhas da puta. Tipo o Joffrey do Game of Thrones. Esse é um bom exemplo. Sim. Tipo, esses vampiros da crônica, eles tinham o objetivo de pegar uma filosofia do Nietzsche, que é o Ubermensch, que é o além-homem, e eles queriam fazer isso pra eles. Ou seja, eles pegaram todo o regime nazista daquela época e eles aplicaram a isso. Só que eles disseram que os vampiros são um passo acima. Então eles queriam ser o acima além dos vampiros. Então tudo que estava abaixo deles, a concepção deles, não era nada. Eles usavam, manipulavam e destruíam com a bel prazer. E ter visto a revolta que isso causou nos jogadores, até mesmo as pessoas que estavam acompanhando a mesa, ter visto como eles estavam agindo, alguns diálogos deles assim, foi bem interessante. Até eu coloquei um NPC lá que tinha servido eles, o único propósito dele ele virar um espectador. Ele só queria observar o mundo ser assim.
ele não tinha propósito nenhum de vida, não tinha expectativa nenhuma. E ver a personagem da Nana chegando pra ele, sentando junto e dizendo, cara, tu tem que viver pra algo. Eu vou te ajudar a te ensinar, tu não precisa ficar obcecado com isso. Vem cá, tá aqui na minha casa, aqui, ó. Pega e pinta. Pinta aqui todo mundo aqui da sala. Já que tu gosta de arte, pinta aqui a gente. Mas tu não joga a tua vida só por causa disso. Foi bem interessante isso. Outra coisa que eu acho importante em terror, só pra finalizar isso aqui. Gente, foge de estereótipo, pelo amor de Deus. Não, é sério. Você quer jogar vampiro com malcaviano? Você não precisa fazer o Joker. Tipo, pra que o Coringa, sabe? Você quer fazer uma pessoa de, sei lá, terror com um slasher. Não é todo mundo que é aqueles mesmos estereótipos, sabe? Você pode ser, sei lá, um vendedor de loja. Sim. Você pode ser qualquer coisa, um jardineiro, qualquer coisa. Sai do estereótipo, porque todo mundo passa por momentos de terror, sem exceção. Eu ia fazer um adendinho rápido, e agora é o final mesmo, desculpa. O estereótipo ele só é bom ser usado quando tu não tem muita experiência. Se tu quer um guia, então esse é o ponto que tu pode usar o estereótipo, mas sempre se desafia ali a ir além do estereótipo, porque se tu ficar sempre focado no estereótipo, a gente vira aquelas aventuras de Cthulhu, que todo mundo tá preso numa casa e tem um monte de livro pra gente investigar, a gente descobre que a casa, o cara fez merda, e aí vem uma entidade, fica quase tudo igual, sabe? E esse é um problema gigantesco do terror. Tem gente que não gosta do terror porque acha que é sempre a mesma coisa. E, infelizmente, a gente, há alguns meses do grupo de terror, eu também, inclusive, porque ela é uma arte experimental, né, o terror. A gente não tem como saber o que vai assustar todo mundo, porque o que assustava as pessoas nos anos 60 não assusta mais a gente nos dias de hoje. Então, sempre é uma coisa que tá vindo, porque é uma coisa sensorial. Então, é bom fugir desses estereótipos, porque a maioria deles já não estão sendo mais tão eficientes hoje em dia. Bom, então, galera, agora vocês podem deixar aí suas redes sociais, o que vocês estão fazendo, seus projetos, podcast, canais. Faz o jabá de vocês agora à vontade. Olá! Se vocês quiserem conhecer o Abismo dos Dados, vocês podem entrar no nosso YouTube e acompanhar na nossa Twitch também. É tudo /Abismo dos Dados. Me dá um calafrio isso, nossa. E pra complementar, a gente tem o nosso Spotify, que tá saindo sempre um materialzinho exclusivo pra subs do canal da Twitch. E quem for sub recebe antes um linkzinho secreto do YouTube. Mas a gente tá com um podcast chamado Neof Talks, que é ambientado dentro da nossa campanha de Vampiro à Máscara, Corrupção do Novo Éden, narrada pelo Fontônico Fantástico, onde a gente tira dúvidas de vampiro com roleplay, ou seja, tudo aquilo que um personagem deveria saber, ou uma pessoa jogando, mas sem aquelas questõezinhas chatas de regra, do você vai girar tal dado, você vai fazer tal coisa. Então a gente faz o roleplay, que é apresentado pela Silvia, minha vampira, e ela chama todos os NPCs para falar sobre arquétipo de clã, como que são as disciplinas, como cada clã lida com a Camarilla, com o Sabá e tudo mais, e como lida entre os próprios membros, e o que eles acham como se caça, como é bom fazer um abraço, para também dar dicas pra galera implementar na hora do jogo, porque o V20 ele não tem tanta dica de caça, né? Então a gente pensou, então eu e o Fontes a gente faz, o Fontes faz os NPCs e eu faço a entrevista, e a gente tira sempre as dúvidas. Então sempre depois do lançamento de um episódio, o primeiro foi do Malcaviano, vai sair também o episódio do Nosferatu, e o próximo vai ser o Tremere. Então, a gente sempre deixa nas nossas redes sociais os espaços para tirar dúvida. Tem nosso Twitter, tem o nosso Facebook e o nosso Instagram. Como a menininha possuída disse, é tudo /Abismo dos Dados. Os links vão estar todos aqui na descrição do podcast, do episódio, para vocês irem e conferirem o Abismo dos Dados. Só não pode olhar para eles, que eles olham de volta. É isso, galera. Obrigado por virem participar aqui com a gente. Vamos marcar mais coisas. Na verdade, acho que eu até já marquei com a Nana. A gente acho que já vai gravar alguma coisa sobre morte, né? E vai ser legal. Uhum. E vamos marcar mais coisas lá no Twitch ou aqui. E é nóis, galera. Valeu, obrigadão. Bom, além da taverna, lógico, né? Eu também tenho um outro projeto que chama 4 Assuntos, que é um podcast que é gravado ao vivo lá na Twitch. Então ele tá aqui no Spotify, você pode procurar em qualquer lugar, qualquer agregador também. É 4, um numeral, assuntos.
É um podcast onde eu sempre chamo 2 convidados, produtores de conteúdo, e cada um vai trazer um assunto que é surpresa para as outras pessoas, né? Então a gente chega para gravar totalmente improvisado, totalmente descontraído e tal. E é legal porque a gente vê vários lados desses produtores de conteúdo, que às vezes eles trazem coisa que no canal deles não cabia, mas eles queriam sempre falar, eles trazem, a gente conversa e tal. E o último assunto, o quarto assunto, né? É dado pelos ouvintes, pela galera que acompanha lá a live. Então, apesar de ser bem distante do terror e tal, pode colar lá que a gente fala de tudo mesmo. Então, inclusive, se alguém quiser trazer terror pra lá, será muito bem-vindo. E por último, então, você tá aqui, você já deve saber, mas as redes sociais da Taverna Online, a gente tá aí presente em várias redes sociais, a gente tem o nosso Instagram. Eu recomendo que você siga a gente no Instagram, porque é lá que a gente avisa de tudo. A gente também tem a nossa Twitch, onde a gente joga algumas one-shots, a gente tá sempre trazendo sistemas diferentes. A gente tá com a nossa campanha de Yggdrasil, todo último final de semana do mês. Mesa no sábado no canal do Spellcast Podcast, mesa no domingo, último domingo do mês, lá no canal da Taverna. Nós temos também agora o nosso TikTok, acreditem ou não, estamos nessa, que é a Taverna Online também. Tem muitos novatos chegando no nosso grupo do WhatsApp através do TikTok, então acho que está sendo uma ferramenta legal para renovar o público. E nós temos a nossa loja, tavernaonline.com.br, e eu acho que quando esse episódio for pro ar, a gente já vai ter lançado a nossa estampa de vampiro, então você aí que curte terror, dá uma olhadinha lá que tem coisa bacana pra você também. Galera, muito obrigado e até a próxima! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau.